Após muitas especulações nas redes sociais sobre uma possível crise no casamento, os influenciadores Virgínia Fonseca e Zé Felipe, que somam milhões de seguidores, resolveram falar abertamente com o público em um vídeo gravado em Portugal, onde estão cumprindo compromissos profissionais. O ex-casal confirmou que a separação não é uma estratégia de marketing. Veja o que disseram. Bom dia. Estamos aqui depois da... Postamos ontem para vocês que a gente encerrou o nosso ciclo como casal, mas a gente continua como amigos. Não, gente, não é marketing. Zé não vai lançar música, eu não vou lançar produto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente só quis acabar da melhor forma possível. Antes de dar alguma briga, sabe? Antes, a gente não quis dar brecha para um sair odiando o outro, para um sair brigando com o outro. Até porque foi momentos maravilhosos que a gente viveu junto, foi os melhores momentos da minha vida. A gente construiu uma família, velho. 3 filhos abençoados, lindos, saudáveis. E eu acho que tudo é por eles. Então é melhor a gente deixar assim e ter uma amizade, ter um respeito. No português mais claro, a gente só não tá beijando não. Mas de resto, a amizade continua, a parceria continua, o carinho continua, tudo continua. Galera, por favor, não esperem confusão. Briga, não espero, que não vai ter. Não espera a gente chegando em casa, saindo louco com as roupas, enfim, um saindo da casa. Não tem inimigo aqui, velho, até porque tudo que a gente construiu foi junto. Sim. Né? E a gente vai continuar uma família, pelo bem dos nossos filhos e por tudo que a gente construiu também, tudo que a gente viveu, foi tudo muito especial. Então... E todo final de ciclo é difícil mesmo. Ontem a gente passou, eu e Virgínia, choramos a noite toda, mas... Sim. Mas é a escolha que a gente tomou e que Deus abençoe nossa união, que vai continuar pro resto da vida e que nos dê sabedoria para seguir em frente da melhor maneira possível. E é isso, então. Você pode contar comigo sempre. Você também. E hoje o Josefino tem um show maravilhoso em Coimbra. Estarei lá prestigiando ele. E é isso, eu acho que toda mudança de ciclo é difícil, mas a gente não pode ser covarde, a gente não pode ter medo. E a gente pede a colaboração de vocês, o respeito e o carinho que vocês sempre tiveram por nós e continue agora. Eu e o Josefino separados, mas sempre juntos. E futuro a Deus pertence. Amém. Sara Shiva postou um story e escreveu: muitos querem uma família sem o casamento. Uma das mentiras, um dos sofismas mais nocivos que existem se fundamenta nessa proposta de uma família sem o casamento. Não é? Então as pessoas querem uma família, mas sem casamento. O problema é que quando você tira o casamento da família, então você está tirando o exercício da lealdade, da fidelidade, da confiança, do compromisso, do altruísmo, da aliança. Ou seja, essas virtudes que nos conectam com uma vida madura. Não é? Essas virtudes que, quando exercitadas, nos fazem participantes da natureza divina e que garantem realmente o crescimento saudável de uma sociedade. Não é? Em um tempo em que o divórcio tem sido cada vez mais normalizado e até romantizado pela sociedade, Sara Shiva faz questão de enfatizar em suas ministrações que, à luz da Bíblia, o casamento é um compromisso para a vida toda. Em suas falas, ela também esclarece quais são, segundo as Escrituras, as situações que podem justificar uma separação. Verso 5. Então, por essa causa, o homem vai deixar seu pai e sua mãe, agora ele já é um adulto, não é mais menininho, bebezão da mamãe. Ele vai fazer sexo, vai se casar com a sua mulher e fazer sexo, e vai se tornar com ela um só corpo. Corpo espiritual vai se tornar um. Corpo emocional, a alma vai se tornar um. Corpo físico também, porque há uma troca de fluidos e de DNA. Então, eles se tornam um também. Mas principalmente no espírito, o espírito humano com o espírito humano. Agora presta atenção, verso 6. De modo que já não são mais dois. Já não são mais dois por quê? Depois do sexo, depois da relação sexual, depois do casamento onde houve sexo, já não são mais dois. Agora são um. Porque o sexo une para sempre. Eu não concordo. Pode ficar sem concordar o quanto você quiser. Você sabe aquela pessoa que fala assim, fulano morreu. Eu não concordo. Tem coerência dizer eu não concordo? Não tem. Escute, eu não quero que você entre debaixo de condenação. Se você era uma pessoa ignorante até agora, enquanto eu estou lendo, Deus não leva em conta, não leva o tempo da tua ignorância. Até agora você não sabia
até agora, até aqui, Deus não levou em conta o que você fez e o que você errou, tudo que você fez de errado, Deus não levou em conta. Mas agora daqui pra frente, que você já sabe, agora você não tem mais essa colher de chá de errar, porque agora Deus sabe que você sabe. Eu sei, então eu não tenho a chance de errar, entendeu? Por que eu não casei já? Já tive várias propostas. Por que eu não casei? Com alguns homens bem interessantes. Por que eu não casei? Porque eu não tive convicção. E não tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de casar errado. E eu conheço Deus. Eu conheço Ele. Quando Ele dá a pessoa certa, não há medo, não há insegurança. A convicção de que é aquela pessoa a pessoa certa. Que é o melhor amigo, no caso da mulher, que é a melhor amiga, no caso do homem. Se isso não acontecer comigo, que não aconteceu até hoje, eu não vou casar. E feliz continuarei como estou. Sabe por quê? Porque se eu casar por carência, impulso, para agradar os outros, quem vai ter que aguentar depois sou eu. Eu não vou poder sair. Porque não tenho permissão para casar de novo depois de um divórcio. Não está escrito que você pode de novo automaticamente se casar. O que está escrito, vamos ler, é: se você estiver casado com uma pessoa que te trai e que faz você correr o risco de morrer, porque quem trai sexualmente faz a pessoa correr o risco de morrer por uma doença, sim. E quem agride, no caso do homem que agride a mulher fisicamente, ele pode também tirar a vida da mulher numa dessa. Corre o risco de vida, sim. Então, o que colocar sua vida em risco, isso está quebrando o segundo mandamento. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar ao próximo como você ama a você mesmo. Quando você permite que alguém que está casado com você destrua você, você está quebrando o segundo mandamento. E isso faz com que você não consiga amar ninguém, porque você não está amando a você mesmo. Por isso que é muito grave. Porém, não está escrito que após o divórcio você possa casar de novo. Presta muita atenção que são assuntos diferentes, mas muito parecidos. Lembre-se que isso tudo que eu estou falando é para quem tem conhecimento. O ignorante, a ignorante, não está debaixo dessa palavra. Deus não vai cobrar de uma pessoa que não sabe essas verdades. A pessoa ignorante, a pessoa não tem conhecimento nenhum. Entendeu? Por exemplo, eu, antes de me converter, não conhecia Jesus, não sabia nem o que era isso. Hoje eu conheço. Hoje eu nasci de novo. Hoje eu tenho a salvação proposta diante de mim, que eu estou correndo atrás, agarrada com Jesus, crendo que eu vou ser salvo. Então hoje, se acontecer de eu me casar, é até morrer. E se o cara me largar, ou eu descobrir que ele era um abusivo, uma coisa bem horrível que eu não creio que vai acontecer comigo por causa da fidelidade que eu tenho vivido. Eu não vou beijar, eu não vou dar as brechas para minha carne me enganar. E eu conheço a fidelidade de Deus. Ele honra quem se sacrifica por Ele para não fazer o que a carne quer. Eu conheço Ele, Ele é galardoador. Então eu não creio que eu vou passar por isso. Mas se passasse, eu estaria até morrer com aquele homem. E se ele te largasse, Sara? A pergunta que muitas pessoas já me fazem, eu já estou repetindo. Se ele me largasse, eu ficaria sozinha até morrer ou até ele morrer. Não ia torcer para ele morrer, não. Mas ia ficar sozinha. Aí a outra pergunta que me fazem, então você ficaria infeliz? Sim, eu aprenderia a ser feliz na minha condição de solteira. Iria buscar outras formas de felicidade, porque a minha felicidade não pode estar acima de agradar a Deus. Minha felicidade não é o meu ídolo, meu Deus não. Meu Deus é Deus, não é a minha felicidade, nem a minha autossatisfação. Isso é o padrão de crente que Jesus fala aqui, ó, na palavra. Isso é ser crente. O resto é palhaçada. Entendeu? O resto é conversa. Crente coloca Deus acima de tudo. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, até mesmo a sua felicidade, minha felicidade. Crente mimado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas, até a felicidade, porque esse é o nosso Deus. Mas quando você coloca a sua felicidade na frente de Deus, você entra numa condenação. O diabo vai diante de Deus te acusar, na face de Deus, dizendo: lá, crentinho humanista, que se idolatra acima de ti. Olha o que diz, verso 9. Eu, porém, vos digo, eu, Deus Todo-Poderoso, encarnado na forma física, Jesus Cristo, digo a vocês, quem rejeitar, repudiar sua mulher,
A não ser porque ela fez o quê? Adultério. A não ser se ela traiu você, ou seja, se ela faz sexo fora do casamento, ela tá trazendo o quê pra dentro da tua casa, pra dentro da tua cama? Demônio. Doença. É a única alternativa para você ter direito de se divorciar é traição, adultério. E traição não é só sexo. Como eu acabei de falar aqui, o marido que agride, coloca a vida da mulher em risco, também é um tipo de adultério. Então existem casos onde é permitido biblicamente. Deus permite é diferente de Deus gosta. Deus permite quando você não é capaz de perdoar e restaurar o seu casamento. Por quê? Porque Deus não quer que você viva com uma pessoa que traga demônios para dentro da tua casa e que você tenha ódio dessa pessoa. Deus não quer isso. Deus permite, porque se ele vê que a pessoa é adúltero, ele permite que você viva sem receber demônio de uma relação sexual extraconjugal. Então ele não te obriga a ser contaminado pelo sexo ilícito da outra pessoa. Então ele permite. Mas se a outra pessoa te pedir perdão e mudar de coração e falar, eu quero lutar pelo nosso casamento, Deus se agrada mais de você lutar para perdoar e para restaurar do que de você divorciar. Você perguntar o que agrada o coração de Deus? Um divórcio ou uma reconciliação, uma restauração de um casamento? O que vocês acham? Eu preciso responder isso? Óbvio que não, né? Qualquer um aqui que conhecer um pouquinho o Senhor sabe. A vontade de Deus jamais vai ser destruir uma família. Mas existem casos que o homem não se arrepende. É safada, é pilantra, é canalha. Mas existem casos que a mulher não se arrepende. É safada, não vale nada. E aí, Deus permite que você se divorcie? Sim. Agora, enfiar no meio disso um novo casamento consecutivo junto é um pecado maior. Por quê? Porque se você casou a primeira vez com a pessoa errada, você casou em rebeldia. Porque Deus tentou te avisar, porque Deus sempre tenta avisar e você não quis ouvir. Por algum motivo você não quis ouvir. Se eu sentar com você por 15 minutos, eu faço uma sabatina e descubro. Por quê? Eu faço as perguntas certas e descubro aonde foi que você errou, onde foi que você foi rebelde. Eu, Sara Chico. Se você sai de um casamento divorciada, e já começa a pensar em outro, você está em rebeldia do mesmo jeito que você casou no primeiro, você vai entrar de novo numa outra roubada. E uma coisa é você ter um divórcio e um novo casamento, isso é uma coisa. Outra coisa é você estar casado pela terceira ou pela quarta vez. Significa que você é um rebelde recorrente, e isso é gravíssimo diante do mundo espiritual. Mas Sara, eu fiz isso. Vamos supor que alguém aqui me manda essa pergunta. Eu fiz isso sem conhecer a verdade, eu não sabia, estou sabendo hoje. Então a partir de hoje você se arrependa e mude. Nunca mais faça. Nunca mais faça. Entenderam? Entenderam que são assuntos diferentes que andam todos juntos, um do lado do outro. Então é difícil a gente conseguir explicar isso porque não é um assunto tão simples de se explicar. É complexo. Mas existem princípios claros na Bíblia para falar sobre. A separação de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, feita de forma pública e amigável, mostra um modelo moderno de término, em que respeito e parceria permanecem mesmo após o fim do casamento. Mas em meio a essa nova abordagem, também ressoa a voz de líderes como Sara Shiva, que defendem uma visão mais tradicional e bíblica do matrimônio, como uma aliança para toda a vida, que deve ser firmada com responsabilidade, temor a Deus e maturidade. Enquanto a sociedade parece caminhar para normalizar separações como parte natural da vida, a reflexão deixada por Sara convida à introspecção. Será que temos nos preparado verdadeiramente para o compromisso do casamento? Ou temos buscado apenas o conforto de uma família sem o peso da aliança? Fica aqui o convite à reflexão. Qual é o valor que você tem dado ao casamento? E mais importante, qual é o fundamento da sua decisão, a emoção do momento ou a convicção diante de Deus?